Ele foi editor político e editor internacional do jornal O Povo. Foi diretor de comunicação da Universidade Federal do Ceará e do Tribunal Regional do Trabalho. Hoje está à frente de uma firma de assessoria de comunicação, produz e apresenta o programa Sociedade na TV Diário. José Rangel, jornalista colunista, é o nosso convidado da semana. Tudo bem, José Rangel? Tudo bem, é uma satisfação muito grande poder participar desse programa com vocês aqui. E estou à disposição, vamos conversar. José Rangel, analisando aqui o seu currículo, a gente pôde ver que você tem vastas experiências fora do país, como também aqui no Brasil, especificamente na capital cearense. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência fora e a tua experiência aqui em Fortaleza. Bom, eu comecei como jornalista escrito no início dos anos 60 e 66. Eu tinha uma coluna social, aí depois passei para ser editor político, uma coluna política e editor político do jornal O Povo. Nesse período, eu fui convidado pelo governo francês para fazer uma bolsa de estudos na França. Em princípio, era apenas um estágio de 6 meses, mas lá chegando, eles resolveram realmente me dar uma bolsa completa para fazer todo o curso de jornalismo, não é? Na volta, eu fui ser editor político do jornal O Povo, e depois chegou uma coluna, e fui assessor nesse período, assessor de imprensa da universidade, do tribunal, e também de alguma secretaria de Estado. Qual foi a maior diferença na tua experiência de jornal, tanto na rádio como na televisão? Qual foi a maior diferença, já que você teve as duas experiências, tanto aqui no Brasil como também em Paris, qual foi a maior diferença? Quando eu cheguei, eu fazia rádio e televisão, nesse período, fazia rádio, eu tinha um programa de rádio na Rádio Verdes Mares e fazia o jornal. Quando eu fui para a França, eu fui para fazer um estágio, não é? E no curso de formação de jornalista da Universidade de Paris, que é a universidade ligada à Sorbonne. E então, aí realmente foi quando se começou a desenvolver a parte de redação, a redação científica, que na época estava se começando, a redação eletrônica, que já se falava em internet. Eu tinha um professor que dizia: ou vocês aprendem alguma coisa de informática, ou serão, no futuro, analfabetos. E, na realidade, é o que se vê. Hoje, todas as redações são informatizadas, não é? Nesse período, teve muito interessante, porque o jornal na época ainda era composto em chumbo, toda o parque gráfico, com aquela insalubridade toda, e depois veio o offset, né? Toda aquela evolução. Na época, nos anos 60, se fazia fotografia para reprodução fotográfica, era clichê. Eu acho que você nem chegou a ver isso no curso de jornalismo. E então, hoje, todo esse sistema. Então, a imprensa lá na França era diferente, porque eles são muito mais analíticos. Tem uma diferença muito forte, porque nós seguimos muito o modelo, a imprensa brasileira segue muito o modelo da imprensa dos Estados Unidos, não é? E na França, na Europa, de um modo geral, eles são muito mais analíticos, não é? Um texto é muito mais demorado. O que aqui se diz em 4 linhas, eles precisam de 15 linhas para dizer a mesma coisa. Há uma diferença muito grande. Uma diferença maior que eu vi, porque lá, no meu curso, a gente já fazia laboratório. Aqui no curso, quando eu voltei, eu fui dar umas palestras e fazer alguns trabalhos com os estudantes de comunicação da época. Não havia nem jornal para que o aluno lesse, né, para poder comparar o que é que havia entre um jornal e outro. Então, muitas diferenças. Esse avanço até mesmo na questão acadêmica, na área da educação,
Você que estudou fora, também teve essa oportunidade de estudar fora e estudar também aqui no Brasil, também pode fazer esse parâmetro. Qual as diferenças também que existem entre os cursos, qual foi a demanda de lá para cá, tanto a diferença entre essa questão dos dois países, como também a mudança de antigamente para agora. A precisão de hoje ter laboratórios, estúdios, para que o curso de jornalismo ele possa ser eficaz. Se no meu curso, na faculdade, nós já tínhamos, era em Paris, laboratório completo, estúdio de televisão, estúdio de rádio. Não é? O forte na época era realmente o rádio, porque o rádio ainda hoje é essa potência toda, porque todo mundo ouve rádio. Então, o alcance do rádio é notável. Lá estudava-se muito rádio. Não é? E havia muita exigência. Enquanto aqui os alunos, na época, a turma não queria muita coisa, era cumprir a tarefa, nota, professor, nota, pedir nota. Lá não, você realmente tem que trabalhar bastante. Não é? Quando eu cheguei, eu fui para uma classe de aluno francês, ou que tinham francês como língua materna. Eu era o único que não tinha o francês como língua materna, porque havia um canadense e alguns 2 outros alunos da África francofona. E havia uma exigência muito grande para que se escrevesse todo aquele texto no francês correto, né? E havia essa exigência. Então, tanto é que a minha diretora de estágio, logo no início, me chamou e disse: olha, ou você aprende francês como é para ser, ou então eu vou te devolver para o Brasil, vou mandar cancelar a tua bolsa. Entende? E realmente, aí você procura se integrar, procura estudar mais. Eu procurei não andar muito com brasileiro, tive mais uma convivência com o francês, que era para poder exatamente me integrar dentro daquele contexto e poder aprender a língua. A evolução da imprensa é notável. Eu estagiei em jornais como o Le Monde, o Figaro, estagiei em 2 jornais do interior da França, da imprensa do interior da França, o Ouest France, em Rennes, e o Nice Matin, na cidade de Nice. E havia uma evolução muito grande. Os jornais, lá, o que se dizia que um jornal com menos de 300 mil exemplares não sobreviveria. E eu olhava e dizia: meu Deus, e no Ceará juntar a imprensa inteira não tira 100 mil exemplares. Especificamente dos cursos de jornalismo, a evolução, você acha que foi importante você ter estudado fora, ou teria sido para você culturalmente a mesma... Não, a importância é notável, porque o que a gente aprende na convivência e cientificamente dentro do curso, em técnica de redação, de jornalismo impresso, de comunicação, de rádio e televisão, aqui ainda hoje os nossos laboratórios, as nossas faculdades não oferecem isso, não é? Não oferecem. Então, por quê? Você tem um estágio, você é acompanhado naqueles estágios, eles te mandam fazer matéria fora, você vai para o laboratório, para a sala, a redação do curso, e então você tem tudo. Eu me lembro bem que eu tive uma matéria para fazer na época, e ainda estava se iniciando essa história toda de internet, de computador. E no curso eu estava precisando fazer uma matéria sobre a passagem do De Gaulle pelo Brasil, e você fazia uma pesquisa da tua sala de aula com a Biblioteca Nacional da França. Então, naquela época, no início dos anos 60, isso já 70 já existia. E então é muito importante. E o que foi que te levou à escolha da sociedade, das colunas, de trabalhar em cima da alta sociedade? Eu comecei no rádio, e o Edilmar Noronha era colunista social da Tribuna.
E eu trabalhava com ele, a gente trabalhava junto na mesma estação de rádio, a Verdes Mares. E o Edilmar viajava e uma certa vez ele me pediu para poder redigir a coluna dele, não é? Ficar com a coluna dele. E eu fiquei com essa coluna. O Edilmar depois passou para... Aí o Cid Carvalho me chamou para ir para o jornal da época do pai dele, do início do Jada de Carvalho, o Diário do Povo. E foi aí que eu comecei com uma coluna, não é? Mas nunca pensei em continuar como colunista social, não. Tanto é que com o senador Paulo Sarazate me convidou para ir para o Jornal o Povo e eu fiquei como editor político e depois, na volta da França, como editor internacional. O caso da coluna surgiu porque o colunismo hoje no Brasil, o colunismo, ele é um verdadeiro, um pequeno jornal dentro de um grande jornal, porque você acompanha as colunas elas dão notas políticas, econômicas, pautam as redações, não é, em determinados assuntos. E quando eu assumi a coluna dita social no Jornal o Povo, porque ele não era realmente uma coluna puramente social, era a coluna José Rangel, e o que você tinha lá dentro? Você tinha toda a vida da cidade. O político, o econômico, o social, a arte, tinha tudo. Então, isso realmente te dá uma visão muito grande de contato, de convivência com as pessoas. E uma pessoa buliçosa como eu sou, aí sempre porque eu captava informação aqui, ali, ligado o tempo todo. Então, dá para se fazer um tipo de coluna bem interessante. Não aquela coluna puramente social, de dizer que a dama tal estava tomando chá em tal lugar. Isso realmente nunca foi minha praia. E nesse meio aí de colunas, o que é que mais chamou a atenção? O que é que mais você viu de extraordinário? Ou vice-versa? Olha, há muitas histórias que a gente realmente não pode contar. Tem muitas histórias, tem muitas coisas interessantes, tem muita passagem, né? Muitas, digamos assim, aspectos de demonstração de amizades, outras de falsidades, de pessoas que, quando estão na passarela, são super bem tratadas, e quando saem da passarela, as pessoas simplesmente descartam. Então, é uma vida, eu acho que é o retrato da vida, aquilo ali, das pessoas com quem se convive, com quem se vê. Você falou que tem algumas coisas que pode falar e outras não. Até que ponto você vê a censura, a questão da censura da mídia? Não é uma censura. Eu acho que há interesses das empresas. Porque no jornal acontecia muitas coisas. Primeiro você tem uma coerência. Então, você tem uma linha de empresa que você tem que seguir. Se você tem numa empresa um parceiro muito bom e acontece um problema, você não vai ficar naquele assunto. E nem também entrar na vida pessoal, porque o ser humano é assim, ele, né, pode estar muito bem hoje, amanhã dá uma loucura e faz uma besteira. Então, essas coisas todas que você tem que preservar as pessoas. Daí é o que eu digo, que não poder contar. Não adianta contar, porque você vai expor até uma pessoa a esse tipo de coisa sem muita razão. Então, realmente tem que ter um cuidado, tem que ser além criterioso, da ética, né? criterioso. Ética, criterioso. Hoje você tem um programa na TV Diário, onde aborda também a questão da coluna e tudo que acontece nos bastidores. Eu queria que você falasse também um pouco desse programa, como é que ele funciona, o que é que ele traz para o telespectador. O programa é um programa, tem entrevista. Para você ter uma ideia, no programa de agora, de segunda-feira, eu fiz 13 entrevistas. São entrevistas curtas, cobre o evento e dentro daquele evento você aproveita para falar dos assuntos relacionados ao evento, naturalmente, e também sobre os assuntos gerais
do país sobre crise, sobre essas coisas todas. Então, aquilo tudo, você mostra o evento, um evento de arte, ou um evento social. Eu, quando cubro um evento social, não cubro apenas o evento social. O evento social serve como pano de fundo para aquelas entrevistas. Porque antes eu fazia um programa de estúdio. Aí, analisando o programa, achei que ficava muito monótono, muito estático. Você ficar no estúdio, e quando, na realidade, conversando com aquelas pessoas, às vezes com matéria de 5, 6, 8 minutos, e sem mais nada. Então, eu resolvi começar a fazer tudo isso fora. Convido, às vezes, as pessoas, a gente vai para determinado local, faz o material, vai para uma... Agora mesmo eu cobri um assunto relativo ao Dia da Mulher, fiz 8 entrevistas com as mulheres diferentes, que aí vai desde uma hipótese, a Glaura Ferrer, que é uma cardiologista, aí com a Janilane, que é artista plástica, com uma senhora que uma das primeiras advogadas do Ceará. Então, tudo isso dá toda essa movimentação no programa. Os assuntos, de diferentes assuntos, das mais Sim, todos diferentes. Você fala com a Janilane, por exemplo, sobre arte, com a Glória sobre cardiologia, com a fulana de tal sobre o comércio, outro sobre a produção literária. Então, tudo isso dentro de um contexto dessa realidade. Qual foi o período que você teve a sua atuação, tanto na parte estudantil, como também na vida profissional, fora, na França? Eu fui morar na França a partir de 1966 e em 67 começou toda aquela ebulição que eclodiu realmente em 1968, com todo o movimento estudantil internacional que teve grandes repercussões também no Brasil. Não é? Existia todo um sistema de contestação, era a juventude querendo se libertar de todos os preconceitos que existiam, não é? A contestação nas universidades, porque na época as universidades davam aquele curso clássico, era magistral, aquela aula magistral, a gente tinha que ir todo de paletó e gravata. Então, houve toda essa contestação. E isso eclodiu na França, em Paris, com todas aquelas barricadas, as ocupações das universidades, a ocupação da Sorbonne, então um conflito que havia com o apoio já dos operários. Então, chegou a esse ponto que causou toda essa revolução, essas mudanças no mundo de hoje. Na época, a gente analisando, pode perceber que na época os jovens tinham uma causa, tinham ideais, tinham objetivos. Hoje, a gente pode também perceber que a juventude não tem mais que esses ideais. Como é que você pode analisar essa questão? Eu acho que aquela época foi a ruptura. Então, nós vivíamos de uma sociedade tradicional, de uma existência tradicional, e hoje os jovens resolveram assumir os seus papéis naquela época. Os estudantes resolveram mostrar, olha, nós chegamos, foi aquela época, né, dos cabelos longos, e que se dizia das ideias curtas, mas na realidade não era. Os jovens, eu acho que na época resolveram assumir o seu papel, dizer, olha, vamos romper a partir de agora, então os jovens vão ter um papel destacado em todas as áreas. Não é? Eles realmente assumiram um papel. E cada época, o jovem de hoje tem também seus objetivos. Eu acho que eles estão muito mais preocupados com a existência, com o ser, com o ter, do que com o ser. Então, isso é a grande diferença da época do movimento estudantil de 68 para o movimento de agora. Você vê algum movimento estudantil hoje? Não tem. Nós não temos mais um líder estudantil, as universidades não produzem mais lideranças estudantis e nem políticas, nós não temos
Mas nada disso. Mas é exatamente essa a questão. Antes, a juventude preocupava-se com o total e hoje é consigo apenas, né? Isso. E está preocupada também, eu acho, mais com o ter, com o consumir. Isso foi essa visão ideológica. Eu não vejo aflorar mais na juventude, pelo menos agora, uma visão ideológica de participar da movimentação política, da movimentação estudantil. Aí se diz, bom, como tem a questão do semestre, né, quebrou-se o movimento militar, acabou com o currículo normal do curso e passou a ser esfacelado por semestre, exatamente para evitar que as pessoas, que os estudantes continuassem se reunindo, se encontrando todo dia nos seus cursos. Daí formava as lideranças políticas. Hoje não existe mais. Que é que você acha? Uma preocupação grande, não é? O que é que você acha que atribui a essa juventude, talvez a essa futilidade, talvez a mídia em si tem alguma culpa nisso, nessa questão de consumir, de sair? Não, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade tremendamente consumista. As pessoas só pensam em consumir. Consumir é o celular novo, o último modelo, é o carro, é isso, é aquilo. E quem está fora desse mercado fica aí marginalizado, porque não recebe novas orientações políticas, porque os jovens poderiam muito bem estar tendo seu papel nas comunidades, trabalhando com as comunidades, levando novas mensagens, novas, digamos, ideias. Mas não, hoje o que se nota é um total alinhamento dentro desse processo da juventude. Como é que você acha que poderia se mudar? O que é que poderia ser feito para mudar essa realidade? Bom, sinceramente, fica muito difícil as pessoas mudar hoje. Eu acho que é um comportamento da sociedade de um modo geral, não é? Está se repensando. O que nós temos é que repensar tudo que está se fazendo hoje. O modelo econômico em que nós vivemos acabou, não tem mais nada, tá aí, as crises estão aí, o desemprego está aí, você sai hoje da sua faculdade, não tem emprego, né? Nós estamos vendo isso em todos os países da Europa, nas grandes economias, as mesmas coisas. Na Alemanha agora estão aumentando, colocando o jovem para continuar um pouco mais na sala de aula, porque ele não tem emprego. No nosso caso do Brasil, nós temos uma juventude que está bem posicionada, está muito bem. Mas a grande maioria está fora desse mercado, está fora dessa realidade. E esse jovem que está aí da periferia, não todo da periferia, mas mesmo de classe média mais elevada, ele não está sem perspectiva de vida. E isso tem que mudar, esse caso tem que se repensar. Como tem que se repensar a nova forma de energia no mundo, não é? São tantas outras coisas que o mundo é que tem que ser repensado. É verdade. Para finalizar, o que é que você diz hoje àqueles que pensam em fazer jornalismo, sonham com a carreira na televisão, ou no jornal impresso, na rádio? O que é que você tem para dizer? Olha, é uma profissão como outra qualquer. É uma profissão que dá mais exposição, dá mais charme, mas nossa profissão é muito difícil. Difícil porque exige muitos conhecimentos e difícil porque se ganha pouco. Então, tudo isso não é... mas eu acho que cada um tem que continuar com o seu sonho. Não é porque seja jornalista que vai ser melhor do que o outro. É uma missão que ele tem de informar, de transmitir seus conhecimentos e fazer aquilo que gosta.
O jornalismo, como em qualquer outra profissão, você tem que gostar. Às vezes as pessoas até idealizam um mundo à parte, porque na televisão, e depois acaba se decepcionando, né? A gente também às vezes percebe isso e acaba vendo isso no mercado. É verdade, porque você tem o quê? Quantos grandes profissionais do jornal, nós temos 200 milhões de habitantes, digamos, quantos grandes profissionais de jornalismo nós temos, não é? Essa exposição de grande cadeia de televisão, que um jovem repórter sonha com aquilo, não é? É bom, mas ele pode até chegar lá, ele vai chegar se ele quiser, se ele tiver talento, tiver competência, dedicação, critério nas suas informações, ele pode chegar em qualquer lugar. José Rangel, nós vamos agradecer aqui a sua participação. Obrigada pela sua passada aqui no programa, ter falado sobre a sua vida, tanto fora profissional, como também a questão estudantil. Muito obrigado a você, Fabiana, muito obrigado à FGF, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Eu quero me colocar à disposição para qualquer outra coisa, qualquer outra oportunidade, me chamar, que eu virei com todo prazer. O programa Destaque fica por aqui. Nos vemos na próxima semana na FGF TV, canal 14 da NET.